que com alguém como Boulos ou Covas, sabe? Eu nem tenho medo de, ai meu Deus, o Boulos vai entrar na minha casa. Eu não tenho esse medo não, na verdade. Se ele tivesse mansões, eu queria entrar na dele, né? Agora, eu tenho medo realmente de uma cidade que vai cada vez mais se tornar aquela megalópole como Nova York, né? Que não é capaz de resolver os problemas que tem e se torna numa distopia horrorosa, né? E vocês vão me desculpar, eu não acredito que nenhum dos dois é capaz de fazer isso, né? E o que mais falta, eu vou ser honesto pra vocês aqui nesse momento, vou falar de uma forma mais global no Brasil inteiro, é o seguinte, o que faltam são pessoas que representem o povo de verdade, né? Porque de um lado você tem gente que fica falando, a coisa mais importante do mundo é que a gente tenha um livre mercado que funcione bem. Funcione bem, isso é a coisa mais importante do mundo. E eu sei que faz sentido pra você que tem 18 anos de idade e leu lá uns artigos no Instituto Mises, faz sentido. Agora, pra um cara normal brasileiro, pro povo, eles estão um pouco se ferrando pra isso. Eles querem uma pessoa que, na mente deles, irá cuidar deles. Se cuidar deles inclui o livre mercado, beleza. Se não, eles não querem saber disso. Entendeu? Então, meu Deus, por que o Arthur Duval não foi votado? É muito simples, porque se você é um cara do povo aqui de São Paulo, você não vai votar nele. Agora, ao mesmo tempo, quando o cara fala que vai cuidar do povo, o que ele também faz? Ele também fala que, né, a gente pagar com o nosso imposto carnaval, parada LGBT, tolerar funkeiro, né, dar dinheiro pra ONGs de não sei dos que das quantas, falar que pronome neutro é obrigatório, todas essas coisas, também o cara aceita. Agora, não tem candidatos que cheguem e falam o seguinte, olha só, eu vou sim tomar conta de você, eu vou tomar conta do povo, eu quero que vocês arrumem empregos, eu vou fazer isso, com livre mercado ou sem, mas o cara usa na retórica, eu vou cuidar de vocês ao mesmo tempo que eu não vou permitir, né, que a família seja destruída, né, ao mesmo tempo que eu não vou tolerar que o pronome neutro se torne uma necessidade em escolas municipais, esse tipo de coisa. Assim, não tem prefeitos que chegam com esse tipo de pauta. Alguns caras, né, por exemplo, o Kaique que eu cheguei e mostrei aqui pra vocês, era um dos que eu vi que falei, o cara tá tentando fazer um troço assim, né? Agora, cara, a grande maioria tem essa disparidade, especialmente aqueles que são pra prefeitos, aqueles que são pra presidentes. Cara, cada vez mais falta, e é uma lacuna que vai ser preenchida por alguém. Agora quem tá preenchendo é a esquerda, eventualmente pode ser a direita, mas não importa. Eu acho que o povo precisa disso, o Brasil precisa disso. E se ninguém fizer isso, a gente vai continuar aqui nesse problema, cara. As pessoas têm essa ideia de que, nossa, eventualmente alguém chega aí as coisas são resolvidas. Não, tem que ter uma pessoa que chega e fala assim, olha, vamos fazer isso aqui, é o que tem que ser feito, ponto. E se não tiver essa pessoa que fala isso, os problemas vão ficar aí. E antes de acabar, eu vou contar uma história pra vocês que vão te surpreender. Em 2013, 2014... eu tava morando em São Francisco, na Califórnia, no famoso Vale do Silício, trabalhando com essas empresas de software. E eu não tava mais aguentando morar naquele lugar, principalmente por conta do ambiente, cara. É um ambiente em que existe uma elite de pessoas que trabalham na indústria da tecnologia, que eu estava bem próximo, diga-se de passagem, alguns que eram bilionários e andavam na rua como se não fosse nada. Ao mesmo tempo, existiam milhares e milhares de pessoas nas ruas, desempregadas, morando numa situação horrorosa. Pessoas que às vezes eram usuários de drogas, mas não, também tinham pessoas normais que só não conseguiam pagar o aluguel. Era um aluguel exorbitante, assim. Você não conseguia morar lá por menos de $1.000 para conseguir um quartinho num hotel, cara. Para você morar num lugar decente, você ia gastar uns $2-3 mil por mês. Pelo menos na época que eu tava lá. Eu vi aquilo, eu falei, cara, eu tô trabalhando pro mal. Eu tô trabalhando pro Satã, literalmente isso, sabe? E eu falei, eu não aguento mais isso. E aí, meio que de relapso, eu vim visitar as pessoas aqui de São Paulo, minha família e todo o resto. E eu tomei um susto, porque quando eu vim pra São Paulo, né, fazia muito tempo que eu não vinha pra cá. E quando eu voltei, eu percebi que São Paulo tinha muito menos mendigos, muito menos pessoas nas ruas do que São Francisco, cara. E era algo que eu gostava. Eu andava assim na Avenida Paulista e quase não tinha aquele monte de gente na rua, assim, desesperada, pedindo por esmola. Falei, caramba, o Brasil, um lugar pobre, é melhor nisso do que São Francisco, né? Vale do Silício, que é um dos lugares mais caros do mundo inteiro.
Só que cada vez mais eu vejo que São Paulo se torna em São Francisco, se torna em Los Angeles, que é igualzinho, Nova York, que também é da mesma forma. E é lamentável ver isso, né? Como eu disse, talvez o Boulos seja obrigado a fazer algo em relação a isso, mas eu não acho que ele vai ser capaz de fazer isso. E pra mim isso é o mais perigoso, porque essas pessoas nas ruas, como eu falei, elas vão ser violentas, algumas delas. Elas vão fazer coisas horrorosas. Então, a longo prazo, como eu disse, eu acho que São Paulo vai se tornar um lugar desses. E pode parecer nada demais, mas é muito pior do que parece, especialmente se você é da classe média. Porque esse processo de gentrificação já aconteceu no bairro em que minha família morou por décadas e décadas aqui em São Paulo e diversos outros lugares. E com isso o que acontece é que muitas pessoas são deslocadas, né, para algumas áreas lamentáveis e com isso crime, trânsito, todo aquele caos, que eu não vou nomear um por um, que são inúmeros os problemas, surgem cada vez mais, né? Então a minha dica é, se você puder sair dessa cidade, saia pelo menos até 2030, tá? Pode levar esse conselho ou não. Quiser também ficar aí pro resto da vida, o problema é teu. Mas enfim, essa é a mudança que eu vou fazer e... E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Cronosfera. Eu senti até uma tontura aqui porque eu tava gravando ultimamente de óculos escuros, eu gravei agora com esse óculos claro aqui, essas luzes dão um negócio. Pra falar hoje sobre eles, sobre animes ecchi, que valem a pena. Talvez valham a pena. Eu tô até pensando já se esse vídeo tá valendo a pena, mas vamos prosseguir. Cara, um tempo atrás eu comentei sobre animes ecchi no geral, na época que estava lançando o Fire Force, né, esse vídeo aqui em cima, sobre o anime destruído pelo ecchi, discutir nele também se ecchi destrói anime por si só. E nesse vídeo eu citei alguns exemplos de animes que eu acho que, mesmo tendo ecchi, conseguem utilizar bem o ecchi dentro da história. Tem outros animes também que tem um pouco de ecchi, mas não é tão agressivo, ou faz parte ali da sensação que o anime quer te passar, às vezes da discussão do próprio anime, que eu acho que ele não é tão preto no branco como era Fire Force, no caso de, né, Fire Force, o ecchi simplesmente, se você excluir ele da história, não mudou absolutamente nada. E ainda é só um ecchi ofensivo à toa. Por isso trouxemos hoje aqui uns que talvez valham a pena. Sei que deve ter gente que discorda até mesmo desses aqui, mas vamos conversar. Nesse momento eu acho que esses valem a pena. Animes no completo, né, na sua realização no geral, valem a pena mesmo tendo esse ecchi. Mas quem sabe no futuro uma ideia mude? Não sei, vamos vendo como é que a vida prossegue. Primeiro de todos, Kill la Kill é um anime que eu já fiz vídeo só sobre ele, né? Um vídeo falando sobre o anime, recomendando o anime para as pessoas. E ele é um anime muito vivo, por assim dizer. É uma sociedade fascista completamente destruída, governada por algumas pessoas que mandam e botam todas as pessoas, as outras pessoas que não são elite lá para baixo. Aí tem a escola, que é governada pelas pessoas que têm os trajes especiais, né, os uniformes Goku, os uniformes que têm estrelas, etc. E as pessoas que são civis comuns que não têm acesso a isso são um lixo, basicamente. E aí a protagonista vem pra buscar vingança e descobrir quem matou o pai dela, se envolve num monte de treta, um monte de briga e acaba encontrando um uniforme especial. E esse uniforme se transforma, né, vira uma roupa especial, assim como a das outras pessoas, quando ele bebe um pouco de sangue dela. E aí, geralmente, rola muita exposição física, principalmente no momento de transformação e pós-transformação. E tem muitas discussões pela internet sobre o significado disso dentro de Kill la Kill. Principalmente porque ali no começo dos episódios, ela rejeita, ela tem vergonha daquela situação, ela tem vergonha daquela exposição e por isso a roupa não tem poder, quase nenhum. Tipo, ela fica muito fraca quanto mais vergonha ela tem do corpo dela estar à mostra. Então tem gente que acredita que essa seja a discussão inicial ali da situação e que o anime por si só, no grande geral, fale sobre puberdade, seja o tema principal da obra, puberdade, porque ela é uma garota que tá vivendo ali a fase de amadurecimento, redescobrindo, tentando entender o que aconteceu no passado dela, ela encontra pessoas da idade dela, ela tem as ligações com ela, tem que perder sangue pra se tornar mais forte,
portanto uma pessoa mais velha, uma pessoa mais adulta, e a própria aceitação do corpo dela, quando ela entende que ela não tá ali para as pessoas ficarem olhando, etc, ela fica mais forte, mesmo com o corpo dela estando exposto. E querendo ou não, o tema principal do anime é sobre roupas, sobre vestes, né? Tem coisas relacionadas a spoiler, mas tem o grupo dos nudistas, pessoas que eram contra o uso de roupa, porque as roupas têm um significado muito forte, intrínseco com os spoilers, né? As roupas que vieram e dominaram os seres humanos, eles são diferentes, os seres humanos são diferentes do resto dos animais por conta do uso da roupa. O que diferencia a gente dos outros animais é só o uso das roupas, o quanto a gente perde da nossa essência como animal, como ser vivente, por conta de roupa, por conta dessas coisas. Então eu acho que faz até um tanto de sentido o uso ali dentro de Kill la Kill. E o anime mesmo questiona se isso faz sentido ou não, e ele joga bola pra você em vários momentos, e aí você discute, você pensa, você reflete. Golden Boy usa o ecchi de uma maneira meio... como que eu posso dizer? Ela é meio complicada, porque ele usa o ecchi te fazendo reprovar o uso do ecchi e te fazendo acreditar que aquele anime é pior. Te fazendo pensar que as pessoas que consomem aquilo, as pessoas que criaram aquilo, são pessoas que não estão pensando muito na mensagem. E depois ele subverte isso. A gente começa ali tendo a apresentação do personagem, ele tá andando de bicicleta na rua, ele é atropelado por uma moça, e aí na hora que ele vai olhar pra moça, ele olha tudo. Ela de baixo em cima, olha todos os detalhes do corpo dela, fala, nossa, olha só, que mina não sei o quê. E aí ele vai trabalhar na empresa dela, não sei o quê, lambe privado. Tem sempre algumas coisas específicas assim de perversão relacionada ao ecchi que faz você voltar um pouquinho pra trás. E aí por causa desse step back, você pega e joga pra frente de novo na hora que ele tem alguma conclusão. Na hora que ele tem alguma progressão, alguma mudança, justamente para mostrar que a sociedade e que o mundo trabalham de maneiras diferentes. Ele não precisa ser sempre aquele cara estudioso, absurdo, que passou na melhor faculdade do mundo, que saiu do curso e que quer viver e aprender. Ele também é um ser humano com seus desejos, e é um ser humano engraçado, só que é meio reprovável o que ele faz, porque ele não é um cara completamente perfeito, mas ele é muito bom em outras coisas. Então eu acho que é interessante. E questionando ou não o uso do ecchi, é um anime que é muito bom de se assistir. Tem um vídeo também sobre ele aqui no canal. E tem um anime que é meio ecchi padrãozão de temporada, que passa muito pros adolescentes assistirem e meio que ficou meio pra baixo. Eu assisti ele, achei interessante por conta da temática, que é Shimoneta. Shimoneta se passa no universo, né, no Japão, em que todas as coisas relacionadas ao mundo sexual foram proibidas. Filmes, imagens, fotos, tudo. Todas as pessoas têm uma pulseira, um colar, que apita caso seu nível de libido suba, e aí você vai preso, porque é repressão total de sexualidade por conta do Estado. O Estado trancou tudo e as pessoas não podem ter expressões sexuais. Não importa quem seja você. E aí tem um grupo de terroristas que basicamente tentam levar a perversão pro mundo. Tentam espalhar as coisas para que a sociedade volte a ser como ela era. Porque basicamente foi, né, reprimido. E agora as pessoas sequer sabem o que existe no mundo sexual. E quem sabe é criminoso, quem sabe é sujo, quem sabe tem que esconder que sabe. E aí esses terroristas vão espalhando as coisas, vão falando palavras sujas, piadas sujas, né? Shimoneta, o significado de Shimoneta é o título lá, não sei o quê. Eu gosto de contar piadas sujas, se eu não me engano, Shimoneta significa piada suja. E a terrorista principal conta um monte de piada usando os termos para se referir às partes sexuais, sempre tentando manter o clima muito engraçado, muito subversivo, por conta daquela sociedade repressiva nesse campo. E eu acho que o uso do ecchi nesse anime, que discute a existência da sexualidade num mundo onde aquilo foi apagado, eu acho interessante, principalmente porque tem um personagem muito importante ali, que é a garota exemplo do Japão, todo mundo olha, a garota pura, incrível, maravilhosa, que é filha da ministra de não sei o que, ela é uma pessoa que instituiu esse sistema de repressão sexual e que mantém
esse sistema funcionando, e ela simplesmente não sabe sobre o mundo sexual, sobre todas essas coisas. 私には可憐な少女がキノコを美味しそうに食べているようにしか見えません。おかしなところといえば、いくら美味しいキノコでもちょっとよだれを垂らしすぎなところぐらいでしょうか。 E ela está despertando esses desejos porque ela é uma pessoa que está chegando na etapa, na fase de despertar tudo isso. Então entra em discussão o tema junto com o uso das imagens e tudo. Acho que é interessante, Tem algumas coisas ali no anime que... mas o uso no geral, acho válido. Por enquanto. 今日こそいただきますわ。僕バカないのに。Um outro que é totalmente bem utilizado, e eu diria que talvez o mais bem utilizado de todos esses aqui, é Shokugeki no Soma. Shokugeki no Soma é um anime de culinária, né? Tem o Soma, que é um moleque que tava lá cuidando do restaurantezinho, e ele entra numa escola muito braba para cozinheiros, e enfim, 5 temporadas já dele cozinhando e aprendendo mais coisas. Eles utilizam o ecchi em momentos que os personagens vão provar comidas, os jurados, outros alunos, eles mesmos enquanto cozinham, e eles se sentem tão maravilhados pelo gosto que às vezes eles acabam usando um pouco de ecchi, justamente para passar essa sensação, porque não tem como passar audiovisual. O audiovisual tá te entregando um vídeo e um som. Não tem como te passar um gosto. Você não tem como imaginar como será que tá gostosinho aquela pipoquinha tem o ovo mexido que ele faz. Como é que você imagina que o ovo mexido tá gostoso? Ovo mexido, você pensa gostinho de manteiga e só. Mas não, ele te mostra ali a pessoa tendo a sensação de estar comendo o ovinho mexido mais gostoso da vida dela. Ela caída no mundo, assim, pá, se sente nua, despida naquele mundo totalmente diferente, com várias situações diferentes, um monte de anjo jogando mel por cima dela quando a pessoa tá comendo um negócio com mel. Eles ilustram essa sensação do absurdo, de você não conseguir descrever exatamente o gosto que você tá sentindo, mostrando um mundo diferente, o jeito que aquela pessoa foi tomada por aquele sabor. E eu acho isso interessante, porque consegue, de alguma maneira, dialogar com a pessoa e te colocar numa situação diferente. E não é diretamente relacionado ao lado sexual. As pessoas não estão ali sem roupa pra... Olha só, olha a curva. Não, é só por... Eles estão deitados numa banheira de mel. E tem as abelhinhas depositando mais mel. E aí tem um mundo com as carnes, umas cebolas. Maravilhoso. E por último, um aqui que a gente já comentou outras vezes, Monogatari, que é um dos animes que eu mais gosto. Tenho certeza que depois desse vídeo vão surgir pessoas falando disso. Ah, olha só, falou do ecchi de Fire Force, mas não, Monogatari é porque tem o ecchi bem dirigido, o ecchi conceitual. E realmente, claro que eu acho que tem alguns momentos que Monogatari vai de um jeito meio errado ali pra expressão do ecchi, mas na maioria das vezes, e no bom uso dele, chega a ser impressionante quando você repara, quando você para pra analisar. Tem uma cena específica do começo, lá do episódio 2, se eu não me engano, que é a Senjo Gahara tirando a roupa. Resumidamente, ela tá num quarto junto com o Araragi, que é o protagonista da história, tá lá junto com ele, e ela vai tirar a roupa do nada na frente dele, e ele fica meio desconfortável, ele olha, mas não olha, e aí mostra ela tirando mais um pedaço da roupa, aí mostra, toma um pedaço do corpo dela, não sei o quê, ela tira, tipo, ele vai construindo um clima que ele fica desconfortável assim, no canto, olhando, mas não olhando, aí ok. E aí eles vão conversando no meio dessa história. Ele vai falando, não, você é exibicionista, não sei o que. Ela fala, não... Aí depois você entende que ela tá tirando a roupa e que ela tá botando roupas e tirando o tempo todo porque ela não consegue vestir roupas. Por conta de uma coisa que aconteceu no passado dela, ela não tem peso. Então qualquer coisa que esteja no corpo dela fica muito pesado. E na hora que tem essa virada, na hora que você entende, tipo, quebrou aquele clima de desconfortável que estava sendo construído ali e muda para um clima de puta. É verdade, tipo, por que eu tô aqui no canto? Ela só tá sofrendo enquanto ela tenta colocar uma roupa por conta da situação dela. Outro personagem é Hanekawa, que é uma das personagens que eu acho que mais aparece parte do corpo dela, principalmente porque ela tem uma segunda Hanekawa. Hanekawa é aquela garota semi-perfeitinha, que é muito inteligente, que faz tudo pras pessoas, que é muito bondosa. Só que dentro dela tem a outra Hanekawa, que é a Kuro Hanekawa, que na verdade tem cabelo branco, né, que é uma gata, que é o que a Hanekawa esconde. Ela é aquela personagem que
não tá muito aí pras coisas, ela é uma personagem que está segura dos seus atributos físicos e usa isso e expõe eles. Ela é basicamente a pessoa que a Hanekao esconde dentro de si, é o que ela tenta reprimir ali no cantinho, se tornou uma personalidade, ganhou uma personificação e sai. E quando ela sai, ela expõe todos os sentimentos, todas as coisas que a Hanekao não consegue mostrar. E aí eles usam recursos pra mostrar a sensualidade da personagem, pra mostrar partes do corpo dela que a Hanekao normal não teria coragem de mostrar, embora ela queira. E depois tem todo o arco da personagem, né, se misturando e virando uma só, mas eu acho isso interessante. Novamente, tem outros momentos ali que, mas em usos específicos, em usos pontuais, assim, que você constrói alguma coisa de personagem, que você mostra sobre o interior dela, sobre pensamentos dela, ou sobre a própria trama, acho mais justificável e que deve valer mais a pena. Pelo menos mais justificável do que o que a gente tem como padrão por aí, né? Que é Ishizoku Reviewers. Oi, Neko. Deixe aí nos comentários outros animes que usam ecchi que você acha que não seja tão agressivo, tão absurdo, tão destruidor quanto muitos por aí. Claro que eu acredito que tem muitas pessoas que acreditam que todos são destruidores. A certo ponto dá pra se concordar, mas tô trazendo esses aqui que, apesar de tudo, ainda tem boas mensagens, boas histórias, boas coisas, bons desenvolvimentos. Tchau! Oh, Capudinho, faz tempo que eu não te tomo aqui nesse canal, faz tempo que eu não uso esse óculos nesse canal. Ah, saudades. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Cronosfera. E hoje a gente vai falar sobre os animes mais corajosos de todos, aqueles que por algumas razões específicas surpreenderam nas suas escolhas. Depois da vinheta. Eu estava assistindo um anime recentemente e pensei sobre algumas coisas, e esse anime é Ahiru no Sora, que também é o primeiro anime aqui dessa lista, certo? Ahiru no Sora é um anime de basquete da temporada passada, tá se estendendo agora, tá com 20 e tantos episódios, aparentemente vai ter 50, e no meio dos episódios eu fiquei pensando, quem foi que teve a coragem de fazer esse anime? Não negativamente, por muitas razões. A premissa e história do anime até que são bem simples, tem um moleque muito esforçado que adora basquete, só que ele é pequeno e por isso é um problema para ele jogar basquete, mas assim ele treina muito para conseguir vencer o problema do seu tamanho, né? Então, paralelo com Haikyuu e com Hinomaru Sumo, enfim, não que um seja cópia de nenhum, mas é uma base até que bem utilizada. Só que o ponto de Ahiru no Sora e o ponto que me levou a pensar tudo isso é, primeiro, o anime não é tão bom. Não é uma coisa incrivelmente absurda, não é uma coisa que foi feita com muita grana de produção para fazer umas animações, umas cenas de jogo de basquete muito incríveis, alucinantes, velocidade, não sei o que. Não é. Ele não tem esse tipo de característica. E o ponto principal, que é a parte que eu gosto, a parte dele ser muito corajoso, além das apostas de produção, é a estética. A estética de Ahiru no Sora é algo completamente corajoso, principalmente para os mundos de hoje em dia. Um século quase que tomado inteiramente por um estilo único de design, né? Os olhinhos fininhos, pessoas bonitinhas, né? Todas as aspas possíveis dentro do conceito do que é bonito, mas acho que você entendeu. Queixinho fino, estica pra cá, olhinho grande, o cabelinho não sei o quê. E Ahiru no Sora não tem um personagem assim. O mais bonitinho que tem é o protagonista, mas mesmo assim, por conta do estilo de traço, ele fica completamente diferente. Ahiru no Sora tem um estilo de traço que vai puxando ali o queixo, aí tem os lábios que são bem acentuados, assim, um bocão, um nariz, e todos os personagens seguem esse padrão. Além de ter o traço diferenciado, ele faz questão de usar personagens diferentes fisicamente, que não são nem pouco perto do padrão. Tem o valentão loiro com o tupetão do Kuwabara, tem o irmão gêmeo dele, que é um brother grande, largo, gordo, com nariz ângulo, black power na cabeça. Aí tem o cara que anda sempre com o olho meio fechado, a barba meio por fazer, sem um dente. As coisas assim, tipo, como assim tá sendo feito no dia de hoje? Mas tá. Out of bounds! Hitasumi ball de throw-in desu! Nabe-san, oshii desu! Hinomaru Sumo, que eu citei no bloco anterior, também é um anime que é muito corajoso por conta da sua temática. É um anime sobre sumo.
Sumo por si só é um esporte que as pessoas não estão acostumadas a consumir coisas sobre, principalmente, né, ocidentalmente, no Japão ainda tem, mas mesmo assim dentro do próprio Japão e dos outros países que tem grandes nomes do sumo, ainda assim não é aquela coisa, não é o futebol brasileiro. Em questão de ser totalmente bem visto socialmente, todas as crianças quererem praticar aquilo, ainda assim existe ali um cantinho reservado ao sumo, e o próprio anime trabalha isso, mostrando várias pessoas na escola do Hinomaru que rejeitam pra caramba o sumo. Tem uma personagem que é isso, ela acompanha o grupo ali pra ir quebrando o que ela acredita erroneamente sobre o esporte. Então é um tema que foi trazido pra 2019, 2018, e falando, opa, uou. Mais uma vez, era um anime que não ia ter produção muito cara, a gente pode ver pelas lutas, e o mangá era gigantesco e teve um finalzinho acelerado e cancelado. Então talvez foi uma coragem que tomaram que não acabou dando muito certo comercialmente. 不思議だな。君が言うと本当に聞こえてくるよ。冗談でこんなことは言えん。それじゃあの。Mas tem um outro anime que deu muito certo. Mesmo que fosse completamente uma aposta. Vou trazer ele em 2012, que é Jojo. Cara, Jojo, é difícil achar o padrão do porquê ele teria funcionado, principalmente no começo da década de 10. O que a gente tinha ali que fazia muito sucesso? 2012, Sword Art Online. Era dos isekais, que mostra que o público estava querendo viver aquela aventura, se sentir na situação de ir para o mundo mágico e acompanhar, né, toda a história que existia lá. Designs muito pontuados, né, o próprio design da década de 10 muito claramente ali. É só olhar para Sword Art Online, é o design da década de 10. Peixinho, tudo, encontra aqui na ponta com uma pontinha, o que a gente já conhece. Mas Jojo não era isso. Jojo não tinha um design desse estilo. Tinha uns brucutu gigantes com a cabecinha pequena, uns bração imensos, uns músculos tudo reto, quadradão assim, que... Tinha uma história que não ia acompanhar o mesmo protagonista, né, porque os Jojos vão trocando em todas as partes, então quando você olha e fala, não, vou acompanhar esse cara, né? Não, aí você tem 8, 9 episódios de um, depois tem mais 12, 14 episódios de outro, aí troca pra outro. E além disso tudo, tem o ponto principal que é, a primeira adaptação, obviamente, foi a parte 1, tirando os ovos que teve antigamente. Mas a parte 1, de todas as partes que existem de Jojo atualmente, é a que mais poderia distanciar alguém. Por conta do ritmo, por conta da execução, por conta da essência da parte 1. Ela é aquele negócio estranho, ela tem o ritmo pra ser meio trucado, ela tem os personagens que fazem overreact 100% do tempo, não, não sei o que, olha o vidro vermelho. Hoje em dia o Jordan pega, vidro vermelho. Mudou as coisas, mas no começo não. No começo era completamente over, era tudo uns comentários detalhados, específicos de uma coisa. Isso não era nem um pouco comum na época. Então eu acho que foi uma coragem muito grande, né, trazer Jojo para um público novo, para um público global. Né? Agora Jojo passou só de ser um negócio específico do Japão, tá aí no mundo inteiro com mangá, tá aí no mundo inteiro com anime sendo exibido em plataformas e ganhou o mundo. Um outro anime que eu acho corajoso por conta da escolha de direção é Monogatari Series. Né? Monogatari gosta muito daquela coisa, acompanha um menino lidando com várias situações e monstros e coisas relacionadas ao folclore japonês que estão relacionados, na verdade, ao interior e personalidade e psicologia de pessoas. Mas as próprias novels, até onde eu consegui alcançar, tem um certo estilo diferente de leitura e como transmitir aquilo para audiovisual. E aí o Shimbo, Deus, ele simplesmente resolveu adaptar aquilo juntando com alguns estilos que ele já aplicava em outros animes, somados a umas coisas que tinham na novel, e criou Monogatari Series, que eu acho que não dá para comparar com nada diretamente por conta disso.
O anime é basicamente puro diálogo, com várias telas passando na frente, closes na parte de rosto das pessoas, na parte do corpo, closes em pequenos detalhes, um ambiente completamente diferente no sentido artístico, né? As barronas vermelhas no fundo, umas barras coloridas para seu cenário, não tem pessoas na cidade, o jeito que eles conversam, tem a voz normal, aí tem a voz de comentário, tem a voz da cabeça que fica um pouco mais atrás com um estilo diferente de sonorização, enquanto todas aquelas telas a questão frenética ali acontecendo, coisas que você não consegue ler, passa uma tela imensa com um monte de texto, você consegue ler só um pedacinho, tudo corajosíssimo, arriscado. Muita gente não gosta de Monogatari por conta disso, embora eu acho que esse seja um erro crucial, porque é a essência da história e eu acho que é muito, muito bem feita. Muito, muito bem feita. 僕の名前は荒だ。失礼噛みました。違う、わざとだ。噛みまみた。わざとじゃない。略した。 Assim como outra coisa que as pessoas costumeiramente não gostam, que é Aku no Hana. Aku no Hana eu acho muito corajoso o estilo de animação que eles resolveram usar no anime. Por quê, principalmente? Porque eles sabiam que tem toda aquela história de reza a lenda que deu certo, reza a lenda que deu errado, não sabe exatamente se essa era a ideia deles, mesmo que tivesse dado certo, entre muitas aspas. Iria ficar feio e teria praticamente o mesmo efeito que teve dando errado. Pra quem não tá muito por dentro, basicamente eles resolveram usar o estilo de rotoscopia pra fazer o character design, pra fazer a animação em si. Então os personagens têm essas caras mais próximas da humanidade, mas ainda assim um tanto distantes da humanidade, que gera muita estranheza. 違うんだって。逃げ野郎、クズネズミ。 E o ponto principal é que o mangá é um mangá com traço comum genérico que a gente conhece. Você olhar pra essa personagem que foi feita de um jeito completamente diferente, o rosto mais redondo, não sei o que, você olha pro mangá, que é a menininha bonita padrão, e todas são menininhas bonitas padrão, é meio assustador. Embora eu particularmente acho que funciona completamente melhor, de uma maneira muito superior, o uso do estilo da animação por conta da mensagem, por conta de tudo que é discutido dentro do anime, né? Eu gosto bastante do mangá também, mas se ele tivesse feito uma arte diferente ali, eu acho que, opa, tá aí. Por isso eu acho que o anime conseguiu alcançar esse patamar superior no estilo, na escolha do estilo artístico, mesmo sendo completamente arriscado, um tiro no escuro absurdo, que na cabeça de algumas pessoas deu certo e popularmente é conhecido por ser feio, horroroso e ruim. Mas tem gente burra por aí. 教師に向かってクソ虫となんだ。 E por último, uma coisa que a gente pode comentar mais pra frente ainda, num vídeo específico, etc, mas Haruhi. Suzumiya Haruhi, blá blá blá. Eu não terminei de assistir Haruhi, eu sou uma vergonha, mas eu já conheço essa história há muito tempo e vi os episódios especificamente. Certo? Porque existe um momento, eu não consideraria spoiler comentar sobre isso, mas enfim, se quiser pode pular. Haruhi basicamente tem todos os personagens lá vindo na escola e a Haruhi é aquela personagem destrambelhada, não sei o que, só que ela é Deus. Ela é tipo uma divindade absurda que tem poder sobre controlar uma porrada de coisa. Acontece o seguinte, é o famoso 8 de Haruhi. Os 8 intermináveis, os Endless 8. 8 sem fim de Haruhi. O moleque acorda na casa dele com o telefone tocando, ele atende o telefone, mais tarde vai pra piscina, depois vai pro festival, depois encontra o pessoal, chega no final, ele olha, tá acabando as férias. Olha, tudo isso tá de férias ainda, tá acabando as férias. Aí ele vai fazer a lição de casa, tá muito cansado, pega, vai jogar videogame com a irmã, não sei o que, dorme. Acorda, repete. Repetir é uma coisa comum que a gente já viu em bastantes filmes, bastantes animes. Ok. Só que esse dia se repete 8 vezes. Em 8 episódios diferentes. Que foram feitos diferentes. Não é que passou o mesmo episódio. São episódios diferentes, com falas diferentes. Só que ainda dentro do mesmo contexto. É tipo um personagem olhar, não, nossa, isso aqui eu preciso colocar água. Ou depois ele pegava e olhava, nossa, isso aqui eu acho que tem que colocar um pouco mais de água mais tarde. É a mesma situação, só que feita de um jeito diferente e isso se repete 8 episódios. E aí os personagens, tem vários personagens que conseguem entender um pouco disso e eles descobrem que eles estão numa repetição muito alta, tipo, sei lá, 16 mil vezes que já aconteceu esse dia, só que cada vez que eles dormem apaga a memória de novo, então o eu deles do futuro precisa descobrir
o que está gerando esse gatilho para Haruhi inconscientemente resetar um período ali, né? Exatamente um dia, ela reseta uma semaninha e pouco, né? Deus está resetando um período por alguma causa, precisa ser descoberta. もしなどうにでもなれだもしまた繰り返すんなら宿題謎やったところで意味ないしな Isso eu acho muito absurdo. Porque assim, 8 episódios são 2 meses de anime exibido da TV. Imagina 2 meses. Você tá assistindo seu show, vai lá, você liga a TV, o menino acorda, o menino vai pra piscina, o menino vai pro festival, o menino reclama não sei o que lá, o menino vai dormir. Aí semana seguinte, é uma coisa. Na outra, 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 8 vezes! Um ano tem 12 meses. Se você gastou 2 desses 12, gastou um sexto do seu ano vendo o mesmo episódio, embora não seja o mesmo episódio. Eu acho genial, do ponto de vista de maratonar, né? Pra assistir direto, achei incrível. Mas temos aí muitas problemáticas e muitas reclamações em torno disso. Eu quero saber de você, qual anime você acha muito corajoso e por quê? Qual que é a razão que você fala, não, esses caras aqui fizeram tal coisa e, nossa, olha só. Deixa aí nos comentários. É uma coisa que eu ia falar de corajoso? Não, eu ia falar que até que o Hitman Reborn é corajoso, mas não é corajoso. Porque não tem o que dar errado, né? Tudo perfeito, tudo perfeito, tudo perfeito. Vai embora. Você vai ficar aí mesmo? Parado aí no canto? Dando as costas para as pessoas? Depois que você surgiu, rapazinho, o Jorge aqui não tem mais atenção nenhuma. Tadinho, ele chora de vez em quando, fica aqui no cantinho, isolado. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Cronosfera. Hoje pra gente falar de um assunto mais delicado, animes ruins com ideias boas. Ideias que foram desperdiçadas numa realização péssima. Depois da vida. Pra começar, não poderia ser outro, né, do que Sword Art Online. Querendo ou não, eu sei que tem muitas pessoas que gostam, muitas pessoas que são fãs, que acompanham até os dias de hoje, várias temporadas, etc. Não que seja uma coisa revolucionária, absurda, mas a ideia é melhor do que a realização. Quando lançou, tinha o Kirito ficando preso dentro do Nerve Gear, todo mundo dentro daquele servidor, tinham que fazer a missão até o final, se eles morressem, morrer no mundo real. Todo mundo ficou num hype absurdo, achou muito da hora o comecinho, eu incluso, dentro das pessoas. Foi ali o pé inicial dos Isekais, por assim dizer. 現在君たちがいるのはアインクラッドの最下層第1層である各フロアの迷宮湖を攻略しフロアボスを倒せば上の階に進める第100層にいる最終ボスを倒せばクリアだ Mas com o decorrer dos episódios, as pessoas foram percebendo que, meu Deus do céu, pra onde está indo esse anime? Por que que no episódio ele pegou e pulou um monte de andares? Por que que ele mudou um pouco a personalidade dele, mas a gente não viu nada disso sendo mostrado? Por que que a outra garota apareceu agora, trocou, ele ficou rotacionando no comecinho, mas o menino não sei o que, agora tá com essa outra aqui, que ele age como se tivesse uma puta de uma intimidade, como se ele fosse... mas não dá certo. そうだ俺はビーターだこれからは元テスターごときと一緒にしないでくれ O grande pecado do desenvolvimento de Sword Art Online acabou culminando no resultado final que é satisfatório para muita gente que acaba gostando mais do que o anime se propõe a ser gostado, mais do que ele consegue fazer você gostar. Se você criar uma identificação com não sei o que, você acaba gostando. Por mais que ele seja extremamente duvidoso. Podia ser um episódio por andar. Né, tinha 100 andares lá o jogo e ele tinha que subir, não sei o quê. Se fosse um episódio por andar, 100 episódios é um negócio grande pra ver os desenvolvimentos dos personagens, os monstros, o clima, o terror, seria maravilhoso. Mas, infelizmente, as coisas não são assim. Embora dizem que na novel é mais ou menos assim, né? Tem mais intensidade, mais desenvolvimento que o anime não conseguiu trazer pra tela. おめえは生きろよ
最後まで生きろよ生きてくれ E o outro que eu já estou cansado de falar sobre aqui, nos últimos tempos a gente tem falando bastante, que é School Days. School Days, teremos spoilers, não nem considero mais spoilers, School Days é um negócio que, enfim, é só conhecido pelo seu final, de qualquer forma, se quiser pular, pode pular. Mas School Days, vida normal, cotidiana, escolar, tranquila, Makoto, protagonista, ele vai sendo um babaca em todos os episódios, mudando de ideia, não decidindo quem ele gosta, indo pra outra garota, fazendo coisa com outra garota, fazendo coisa com outras 3 garotas, com outra, e acaba tendo o final da morte dele. A amiga dele, que na verdade virou amante, não sei o que, mata ele, depois a namorada antiga vai lá e mata ela e toda aquela coisa. O que é uma derivação, caso vocês tenham visto nosso vídeo de School Days, né, que a gente comentou sobre o anime inteiro, é uma derivação de um bad ending de visual novel, que é o final ruim, o final que você não conseguiu ser uma pessoa minimamente decente e tudo dá errado no final. Você pode morrer, e no School Days tem vários bad endings, ele morre de várias maneiras diferentes, aí eles criaram esse final aqui pro anime. Isso por si só, eu acho muito legal. Você pegar uma proposta completamente diferente, que é pegar uma história que deu errado, porque o cara é muito mau caráter, e tudo deu errado por conta disso. Isso é bem legal. Só que a questão é que todo o restante é muito ruimzinho. Muito ruim. A execução disso, o desenvolvimento do carisma dos personagens, por ter a mudança de pensamento, de personalidade do Makoto em cada episódio, mais de uma vez, ficou tudo muito perdido ali, eles não conseguiram se achar pra fazer uma coisa realmente boa. Mas eu ainda tenho fé que vai existir um anime tipo School Days, com um final ruim, que será incrível. Cara, Drifters é um anime que teve uma ideia acima do que ele conseguiu abraçar dentro dos seus poucos episódios. Pra quem não conhece, é um anime, de certa forma, isekai, em que as grandes figuras do nosso mundo, certo? Nosso mundo aqui real, eram summonadas nesse mundo mágico, incrível, fantástico. Dentre eles, grandes samurais, grandes pessoas que marcaram as guerras de tiro, Guerra Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, outras guerras antigas, a Idade Média, Joana d'Arc, toda aquela galera, Oda Nobunaga do Japão, tudo uma galera importante e relevante historicamente. E a ação é bem nova, é um anime focado na ação. Tem as lutas ali, o pessoal sangrando, é bem pesado, forte, e espada pra cá, e flecha pra lá, e não sei o que pra outro lado. E é só isso. Poderia ter sido maior. Não que ele seja um anime necessariamente muito ruim, mas ele poderia ter entregado mais com essa premissa interessante de pegar pessoas, nomes, títulos que a gente já conhece ou que a gente tem uma ideia do que poderia ser. Quando eles citam que houve um sujeito que entrou lá, que chegou lá muito tempo atrás e foi embora, que foi um grande ditador, conseguiu liderar não sei o quê, e mostra uma figura que eles pintaram de Hitler na parede, você fala, uou! Tipo, ele poderia estar no anime agora ainda, ele poderia ser uma das figuras que tá lá governando o Império Maligno de não sei o que, poderia estar agora. O vilão que eles deixaram sem mostrar, mas disseram que estava ali, o vilão principal, era Jesus. Mas um Jesus corrompido pelas trevas, um Jesus que tinha lá, porque eles citam que tinha um buraco na mão, eles citam que foi uma figura meio corrompida e tal. Quem é que teve um buraco na mão de figuras importantes, histórias do nosso mundo? Jesus. Se eles tivessem conseguido utilizar toda a beleza e coisas importantes, interessantes dessa premissa em si, já nesses episódios, seria um anime mais incrível. Não que ele seja incrível, é um anime bom, mas ele seria incrível. Jogo do Rei. Jogo do Rei foi um negócio que me traiu. Jogo do Rei, também conhecido como Osama Game,
É uma história que, por si só, considerando o mangá, nunca seria um anime... É uma história cuja premissa não te dá tanta abertura pra ser um anime muito da hora. Basicamente é uma classe de estudantes que tá lá tranquilamente, adolescentes, quase ali saindo da escola, e eles começam a receber mensagens nos telefones. E é o jogo do rei. O jogo do rei, basicamente, o rei dá uma ordem e você tem que seguir. E nesse jogo, se eles não cumprem as mensagens que chegam por telefone, alguém morre. Algumas outras pessoas ali, e por isso elas estão ali ficcionadas em cumprir as coisas que o rei tá mandando, porque misteriosamente alguém tá morrendo, e eles precisam, ao mesmo tempo que eles estão cumprindo os negócios, eles precisam descobrir quem é o rei, o que tá acontecendo, por que eles estão envolvidos nisso, e blá blá blá. Muito interessante. Nada absurdo, perfeito, mas já é um negócio ali, um mistério que tá ali de uou. Mas o anime, eles... É que o anime não dá nem pra entender, não é... Eles pegaram um novo jogo do rei com outros personagens, aí eles botam numa sala e aí eles ficam lembrando do jogo do rei antigo. Passa quase que o anime, que é o mangá que a gente tem quase que inteiro dentro de um flashback, e não fez sentido, a animação tá horrorosa e tá tudo muito ruim, até a dublagem tá estranha do negócio, e nada, não tem uma única coisa que funcionou no anime de Osama Game, nada. つまでそんな馬鹿げた話をしてるんだよ。人が死んでるんだぞ。俺は嘘は言ってない。なんでそんなことが言えるんだ。俺が以前王様ゲームに参加しているからだ。 Tem cenas muito legais no mangá. Tem cenas que eu chorei no mangá. Aquela cena que você tem ali do mangá, aquela cena da pessoa que vai lá, cega. Não, você vai saber qual pessoa que é. Ela acaba ficando cega por conta daquele negócio, aí tem a fonte, aí ela vê a luz e, nossa, chorei. Falei, nossa, que incrível, não sei o que, não sei o que. Nunca. Esse anime não acabou ainda, mas meu Deus do céu, não tem chance de se tornar uma coisa tão absurda. Que desperdício de potencial. E nem no Shobutai ou Fire Force, meu amigo, o pessoal fica bravo, tem dia tarde. Como assim? Ele tá falando do meu Fire Force, não sei o que. Cara, vamos lá. Pra quem não conhece o anime, a sinopse básica. Eles estão ali num mundo incrível, bonito, não sei o que existe um monte de outras coisas diferentes que não tem no nosso mundo. Além de tudo, é muito bonitinho aquele mundo, cheio de cores, bem organizadinho, as cidades são bonitas. E existiu um surto agora de... Eita! Um surto agora de gatos invadindo a gravação. O que você quer? Quer nada, não? Um surto de combustão espontânea em que a pessoa pega fogo lá do nada e se torna um infernal, que é uma criatura que eles não entendem muito bem, mas só fica lá tirando fogo em todo mundo, destruindo tudo que tá acontecendo, etc. Não sabe distinguir pessoas e acaba com tudo. Por isso tem a força de bombeiros, que é grande no país, tem várias organizações, etc. Que estão responsáveis por parar esses infernais, estudar de onde eles vêm, tentar dar um jeito nessa situação. O protagonista é uma das pessoas que faz parte desse corpo de bombeiros e ele tem poderes porque ele nasceu de uma geração que as pessoas já têm poderes naquele mundo. E aí ele é basicamente um bombeiro que solta fogo. Existem bombeiros que soltam fogo. Da hora. Tem um design que eu acho bonito, achei bem interessante o design. Aquela roupa de bombeiro deles que tem as fachonas neon azul, tudo legal. O design dos personagens por si só é bacaninha, mas com tudo isso, tinha um cenário da hora, tinha um ambiente bem estabelecido, tinha um premissinho interessante, tem o fato do governo tá meio que por trás, eles meio que alimentam a existência dos infernais, porque é lucrativo, porque eles querem ficar no poder, não sei o quê. Tem um monte de coisas pronta pro cara trabalhar. E ele não faz nada. Ele olha assim e fala, tudo bem, tem essa questão aqui pra trabalhar, esse personagem que precisa de não sei o quê, vamos colocar uma cena dele pegando no peito da outra menina. E olha que eu já fiz um vídeo sobre isso, comentando especificamente sobre essas questões, mas não é isso, não é esse momento que estragou completamente o anime, porque o restante é ruim, o restante é triste, o restante se assiste, não é nem aquele ruim que dá desgosto, é o ruim que você fica... tá bom, e o clima? Cadê o vilão? Vai entrar agora, né? Por que não construiu o clima pra ele? Eu não tô com medo desse cara. Eu não gostei desse cara e ele não faz questão de fazer com que você goste, mas ele tenta forçar ele todo o tempo. Os personagens não têm carisma, não funciona, sem sal, tudo sem sal.
é um termo que define bem esse anime. É um anime completamente sem sal. E poderia ser o maior desse ano. Guarda isso no seu coração. E por último, Jorge, aguenta, Jorge, aguenta as pessoas tristes porque eu não gosto de Kimi no Nawa Your Name. Longa-metragem, né, um filmezinho do Makoto Shinkai, também conhecido como um dos meus diretores favoritos, outrora o meu diretor favorito. Basicamente uma história em que dois jovenzinhos, começam a trocar de corpo no maior estilo Se Eu Fosse Você, só que em anime. Eles acordam, estão lá, um garoto no corpo da menina, a menina no corpo do menino, eles ficam lá algum tempo até acabar o dia, etc, e troca de volta. Aí aqui entra a questão de muitos spoilers, né? Então se você vai assistir o filme, depois você volta pra cá. A questão é que o plot principal... a questão não é nem só o plot principal. Eu gosto de muitas coisas que estão sendo realizadas em Kimi no Nawa. A direção é muito boa em muitos momentos. A arte é boa, muito boa em alguns momentos específicos. Eu acho que em algumas coisas ela peca um pouco, mas ainda assim um negócio outro nível, assim, acima da animação que a gente está acostumado. Mas assim, o que peca principalmente, o roteiro. O roteirinho de Kimi no Nawa, Robson. Se você assistisse, se você entendesse, você ia ficar triste. Porque tá ali, é pra ser bonito, é pra ser intenso, é pra ser romântico, é pra ser triste. Ele consegue até fazer essas coisas. Eu chorei quando eu tava assistindo no cinema. Mas depois que você sai, você para pra pensar, aí você olha pro Taki-kun, aí você fala, tá, quem é o Taki-kun? Ele não é um personagem, ele é uma força que tá ali dentro. Ele não funciona porque ele não foi desenvolvido recentemente. Tá, eles ficaram 3 meses trocando de corpo. Não é possível que nenhum dos dois idiotas tenham aberto o calendário do telefone. E visto que eles estão em tempos diferentes, mesmo que ela anotasse no calendário dele, ela abre o aplicativo do calendário, clica no negócio e anota o negócio. Eles não fizeram uma prova para colocar a data? Minha época tinha data. Por cabeçalho de prova, dia X, não sei o que, de 2009. Era pra fazer a prova. Eles não viram, não sabem. それから入れ替わった日の出来事を携帯に残すこと。この謎現象をとにかくも乗り切るために協力し合うこと。 E o moleque é chato, a menina é legal, um personagem interessante. Ah, o moleque chato. Ah, o restante do personagem... Só a menina é um personagem bem interessante mesmo. O contexto ali, o clima ele consegue estabelecer, mas nossa, deixa muito a desejar em alguns pontos de roteiro que pesam muito. Pelo menos eu não ver, né? Tem muita gente que não se importou tanto com isso. Tem muita gente que não se importa com as outras coisas que eu citei desses outros animes. E faz parte do mundo. Vivemos numa sociedade muito plural. E é só isso, não tem mais alongamento do discurso, não. うぬぼれんといてよね。彼女もおらんくせに。お前だっていねえじゃねえか。私は俺はいないんじゃなくて作らないの。 E é isso, deixe nos comentários